Muito bom dia, boa tarde, boa noite a todas as pessoas que acompanham Conexão Árvores. Eu sou Juliana Gatti, apresentadora deste programa, que é uma parceria do Instituto Árvores Vivas e o Beabá da Sustentabilidade. Hoje nós vamos ter um programa muito cheio de luz e sabedoria, com a presença de uma mulher cuja trajetória é um verdadeiro jardim de inspirações. Uma pessoa que, para mim, é como uma grande mestra. A Marilena ocupou o cargo de secretária adjunta na Secretaria Estadual da Assistência de Desenvolvimento Social de São Paulo em 2002, e, além disso, é fundadora e ex-presidente da organização Promove, Ação Sociocultural, e cofundadora da IPA Brasil, a Associação Brasileira pelo Direito de Brincar e a Cultura. Ela também é membro honorária da IPA Internacional, que é a International Play Association. Atualmente, ela é consultora, autora e palestrante na área do brincar e do desenvolvimento infantil, além de ser membro associada benemérita e conselheira do Instituto Árvores Vivas, participando ativamente da CLICA, que é a Coalizão pelo Clima, Crianças e Adolescentes. Com toda a sua experiência ao longo de mais de 60 anos de atuação profissional para a promoção do cuidado, desenvolvimento social e da saúde mental de crianças e adolescentes, ela nos ensina sobre a importância do brincar como um direito e um processo dos mais importantes para atingirmos o potencial integral da vida humana. Marilena é autora de livros que são um abraço na nossa alma, como Guia Brincar é Preciso, Cidadania é Preciso, Gigi e a Tesoura Mágica e Vem Brincar. Muito recentemente, ela lançou o livro Cadê o Meu Quintal?, no qual ela relata sua trajetória e a importância da natureza para o despertar da semente que somos, com potenciais que só precisam de um ambiente saudável para florescer. Marilena, muito obrigada por tua presença, seja muito bem-vinda aqui ao Conexão Árvores. Olá a todos, todas. Eu agradeço muitíssimo esse convite, que para mim é uma honra estar aqui com você, que faz um trabalho tão significativo na área ambiental no Brasil, e também os nossos jovens, que são os nossos agentes, né, de transformação e que vão mudar o mundo para melhor. Com certeza. Agradeço bastante, estou aqui à disposição para a gente bater esse papo. E Marilena, sempre inspirando a gente até na paisagem, né? Você está aqui já nos recebendo hoje na sua casa, com uma vista maravilhosa, se não me engano é na Serra da Cantareira, é isso? Não, isso aqui é na roça, em Minas Gerais. Ah, é roça, Minas Gerais, eu me enganei, troquei as paisagens. Eu estou na roça aqui, na Mantiqueira, na Serra da Mantiqueira. A Serra da Mantiqueira, mas não deixa de estar conectada com a outra residência também, que você tem uma vista linda, né? Lá da Mantiqueira, Isso, aqui na região de São Paulo. É a mesma serra, né? Começa lá e vem por aqui. Exato, é a mesma serra. Por isso que eu até me confundi sem querer. Muito lindo mesmo, sempre inspirador esse lugar, né? Que a gente consegue aí apreciar o mar de morros, né? Da Mantiqueira, que é maravilhoso. E, Marilena, assim, né, grande honra novamente, muito feliz mesmo de você ter aceitado esse convite para contar um pouquinho da tua trajetória, compartilhar aqui a sua história de vida, né, e sua experiência em tantos ambientes. Você foi pioneira também, né, no Brasil, na estruturação do artigo 31 da ONU no direito da criança e do adolescente, que é o direito do brincar, né, e eu acho que, assim, não faltam experiências para a gente aprender com você. Eu acho que a nossa conversa, ela não vai conseguir cobrir tudo, né, que você tem para contar, mas eu recomendo já de imediato que as pessoas comprem o seu livro, Onde Está o Meu Quintal, e, né, se deliciem. Cadê o meu quintal? Tá aqui, Cadê o Meu Quintal? Olha, se deliciem com ele, tá aqui comigo, que ela tá lançando, inclusive, a gente hoje, né, tá gravando essa conversa no dia 7 de agosto, à 13h, mas vocês vão assistir, né, em algum outro momento, mas está disponível, podem procurar, né, nas editoras. A Marilena, ela lançou aqui em São Paulo na Livraria da Vila, vai estar agora lançando em Campanha, lá em Minas Gerais também, muito em breve, e é um presente mesmo para a nossa vida, para o aprendizado, para quem também, né, se dedica aí às questões de conservação da natureza como um direito humano, um direito das crianças e adolescentes. Então, né, convido todos vocês a conhecerem essa obra maravilhosa. E, Marilena, no seu livro, assim, você menciona que se inspirou no quintal da sua infância, né, para escrever essa obra. E então eu queria que você compartilhasse um pouquinho, dentre tantas memórias que com certeza você tem,
qual você selecionaria, ou algumas que você selecionaria, para dizer que influenciaram, né, efetivamente a sua vida, a sua visão de mundo em relação a essa importância do brincar, da conexão com a natureza? Eu comecei muito cedo, né, porque eu morava numa casa, num bairro da zona norte de São Paulo, e era na época em que eu era criança, não era muito, não tinha muito progresso, então a rua ainda era de terra, o quintal nosso era o nosso mundo, né, das crianças. Éramos eu, meu irmão, meu cachorro, os vizinhos que iam lá, e a gente se relacionava com crianças de diferentes idades. A minha avó mineira morava conosco, então tinha uma horta repleta de temperos, de verduras, e ela fazia as quitandas mineiras, né, com doce de abóbora, tinha abóbora plantada, na época do milho, tinha árvore, tinha abacateiro, macieira, e a gente subia na árvore. Então, era um mundo, né, que as crianças tinham, e que hoje em dia, infelizmente, a maioria das crianças não tem mais, né? Principalmente as que moram em centros urbanos superpovoados. Então, é muito triste você ver que a criança está carente dessa natureza, né? E então é interessante que a semana passada eu estou aqui na roça, aqui em Minas, já há quase um mês, e eu recebi uma amiga que tem um filho de 13 anos, e ele chegou, no dia que chegou, ele não falava com ninguém, sentou no sofá e ali no celular da mãe, porque ele nem tem, a mãe não deu o celular, mas ele pega o da mãe, e ligado no celular ou então na televisão. Eles chegaram à noite. Aí, no dia seguinte, nós fomos passear por aqui e tinha um açude com água. Ele viu e tirou o tênis. Na mesma hora, tirou o sapato, tirou a meia, entrou no açude, começou a pisar na terra. Daquele dia, eles ficaram aqui 5 dias, daquele dia em diante, ele não calçou mais o sapato. E aí, à noite, ele fazia fogueira, pegava folha velha, os galhos que tinha por aqui, eu estimulei, porque meus netos, quando eram pequenos, sempre fizeram fogueira aqui, e aí ele montou direitinho uma fogueira e fazia toda noite. Aí ele disse para a mãe, fazer fogueira é muito mais divertido do que jogar PlayStation. Aí eu falei, olha, a mãe dele, no dia seguinte já, ele falou, molhar o pé na água, então, é melhor do que qualquer jogo eletrônico. Pegou o celular, devolveu para a mãe e falou, eu não quero isso aí não me interessa mais. Aí, na hora de ir embora, ele chorou, ele disse, eu já decidi, eu quero ser agrônomo, porque eu vou estudar muito e eu quero comprar uma terra para mim, eu quero cultivar a terra, eu descobri o que eu quero ser. Em 5 dias, olha, então você vê, a natureza, ela tem esse dom, né, de despertar o que existe de melhor em você. Sim. Né, ela estimula todos os sentidos. Ele me brincou com a terra, com a água, com o fogo. Falei, só não empinou pipa, não brincou com o ar. Mas os elementos estavam todos aqui, né? Subiu em árvore. Ele falou, mãe, eu nunca subi. Ela precisou ajudar no primeiro dia, depois ele subia sozinho. Então, veja, uma carência. E ele é uma criança, inclusive, que toma medicação, porque é considerado hiperativo. Eu disse, não é hiperativo, ele é uma criança normal, ele tem energia, ele tem vida, só que ele não tem espaço, e ele não tem aonde extravasar essa sensação que ele tem de desfrutar da natureza, da vida, né, dos passarinhos. Então, esse é um ponto, né, que os centros urbanos, onde estão, né, a maior parte da população, hoje em dia, né, no mundo todo e no Brasil já são mais de 85% da população morando nos centros urbanos, né? Então, isso promove um adensamento, né, uma falta de espaço, né, para as pessoas terem um ambiente de qualidade, com, né, paisagens naturais, praças, parques, arborização urbana, essa rua, né, que você lembrou da tua infância, né, que é uma rua permeável, né? Uma rua de brincar, né? A gente brincava na rua, quer dizer, passava um ônibus, demorava para passar, ou um carro, então a gente pulava a corda na rua, pulava amarelinha, né?
Então, é claro que hoje em dia, nos centros urbanos, isso não dá mais, mas a gente pode e deve criar. Isso não quer dizer que o direito e a necessidade da criança desapareceram. Pois Ela é. continua precisando dessa experiência de natureza e ela tem esse direito, né? Porque os neurologistas, os neuropediatras, eles dizem que uma parte da personalidade, do desenvolvimento da criança é moldado pelos genes, mas a parte maior é moldada pelo ambiente, seja ele um ambiente familiar, emocional, social, seja um ambiente físico, né? Claro. Então, nós estamos moldando que tipo de crianças, né? Pois é. Na Dinamarca, por exemplo, eu assisti essa palestra de uma médica, a doutora Strina, que é do Ministério da Saúde. Ela disse que a falta de brincar na natureza lá é considerado um problema de saúde pública. Por quê? Porque brincar na natureza desenvolve os ossos, os tendões, os músculos, isso do ponto de vista físico. O equilíbrio, do ponto de vista emocional, desenvolve a criatividade, a tolerância, o envolvimento, o pertencimento, que é uma necessidade da criança. A criança precisa se é que pode pertencer àquele território. Então, quando ela brinca na natureza, ela sente que ela faz parte dessa natureza. Então, quando nós falamos tanto em preservação, em educação ambiental, não é teoricamente, é na prática que a gente tem que desenvolver. E é desde crianças pequenas, né? Os bebês pisando. Ele não calçou, mas achei graça que ele não calçou mais o sapato. A avó veio junto, falou, calça o sapato. Ele, por que eu vou calçar o sapato? Aqui não precisa de sapato. Não é? Calço na grama o tempo todo. Nós somos essa natureza, né, Marilene? Na verdade, essas estruturas, mesmo no centro urbano, a qualidade ambiental, né, dos centros urbanos é um reflexo dessa natureza modificada, né, degradada em sua qualidade pelo ser humano. A gente degradou a qualidade, né? A gente tirou as áreas naturais, a gente se afastou desse ar puro, dessa qualidade de paisagem sonora, né? Que é tranquila, é calma, é pacífica. A gente escuta diversidade de espécies de aves numa área natural, né, preservada, conservada. A gente poderia escutar o som da praia, do mar, né, ou ter contato com um lago, com um rio, e isso tudo deixa de estar visível, deixa de estar perceptível para o nosso organismo, que é um organismo natural que precisa e evoluiu junto dessa paisagem, né, dessa estrutura de qualidade ambiental para desenvolver todo o potencial do nosso ser, né, da nossa existência. Então, como a gente tirou tudo aquilo que fez nós sermos o ser humano, a espécie humana que somos, a gente está adoecendo em todos os níveis, né? Exatamente. Então, você vê crianças tomando cada vez mais, sendo medicadas, né? Porque são hiperativas, ou são depressivas, ou são obesas, ou têm diabetes. Mas existe uma prevenção para tudo isso. É banho de natureza. Então, por isso que eu fiz essa pergunta: cadê o meu quintal? Esse quintal que me oferecia, não só a mim, mas as crianças que tinha na vizinhança, né? Que oferecia essas experiências, essas alegrias, desenvolvia a criatividade. O Einstein dizia que brincar é a mais elevada forma de pesquisa. Então, a gente tinha uma lente de aumento e ficava olhando as formigas que estavam caminhando, né? Via as abelhas que vinham quando tinha flores. Para a criança, é um mundo, ela está aprendendo mais do que se ela fizesse um curso de pós-graduação, né? Porque ela está aprendendo na prática, ela está introjetando todo aquele conhecimento que vai acompanhar para o resto da vida e que vai mudar os valores em que ela tem, né? Por que nós temos tanta violência hoje em dia, né? Principalmente entre os jovens, ou da violência até contra as próprias crianças?
Por quê? Porque as pessoas não tiveram esse despertar interior, esse contato com a natureza que desperta o que existe de melhor em você. Desperta o cuidar, né? O proteger, o experimentar, o compartilhar. Tudo isso é despertado quando você está num ambiente natural com seus amigos brincando. Não existe fórmula melhor. Não precisa de medicamento. Sim, e o ambiente natural, a experiência de vida, né, nessa qualidade ambiental que nós estamos falando, que foi que nós fomos apartados de alguma forma e que coloca a gente numa situação homogênea, controlada, né, limitada, né? Então, eu acho que é muito legal porque as pessoas entendam isso, assim, que o que a gente precisa é ter a oportunidade da diversidade, de uma potencialidade infinita, né? Que os recursos naturais, que os organismos vivos, que as estruturas e soluções que a natureza cria para a sua estruturação, para as suas configurações de como que a água, né? Como é que o rio desenha o seu curso, como as árvores e as espécies interagem com esse curso d'água, com os ventos. Então, cada coisa, cada pequeno ou grande elemento e troca, né, no ambiente natural, ele traz inúmeras experiências, né, como você está falando, oportunidades de pesquisa, de investigação, de descoberta, de experimentação. E num ambiente fechado, 4 paredes, tela, né? A gente fica limitado demais. É muita limitação, é muita limitação. Eu acho até uma crueldade você não oferecer natureza para a criança. É um ato de crueldade, porque é tão necessário quanto o alimento, é tão necessário quanto o sono. Não é mais ou menos necessário, ele é tão necessário quanto. Então, eu defendo brincar há mais de 40 anos, né? E o direito de brincar. Então, uma pessoa uma vez me disse: mas você sabe que tem tanta criança passando fome e você fica dizendo que criança precisa brincar? Eu disse que brincar alimenta a alma. Então, porque criança é corpo, mente e alma, como já dizia o Rudolf Steiner, que fundou a antroposofia, né? Então, nós somos corpo, mente e alma. Então, o corpo, a mente e a alma, a natureza alimenta. E o brincar na natureza, então, é o melhor. Não existe melhor prevenção do que essa. Então, a criança que tem essa oportunidade, por isso que eu digo, cadê o meu quintal? Mas você vai dizer, bom, em cidade grande, como é que a gente faz um conjunto habitacional, né? Então, por que os conjuntos habitacionais têm o piso todos concretado, cimentado? Aonde tem um pedacinho de terra, um pedacinho de grama que as crianças possam pisar ou possam brincar? Dificilmente. Mas é uma questão de... É só manter. É uma questão de política pública e respeito também ao zoneamento, né? Se no zoneamento urbano, no planejamento da infraestrutura urbana, a distribuição das áreas, a priorização de espaços naturais no urbanismo, né? Para que as crianças, todos os ambientes que tenham escolas, centros de saúde, bibliotecas, como era, né? O projeto do parque infantil, né? Que foi idealizado, que eram a escola junto com a biblioteca, junto com o parque e com a praça, isso, né? Era tudo junto. O centro de saúde ali, tudo junto no mesmo quarteirão. E era... O que eu fico mais chocada é os conjuntos habitacionais para a população mais vulnerável, né, que fazem. Eles acham, não, a pessoa quer a casa própria. Tudo bem, todo mundo quer a casa própria. Mas você olha esses conjuntos, onde estão as árvores? Onde está o espaço das crianças brincarem? Onde está a natureza para elas desfrutarem? Tem que fazer parte do projeto. Agora, como estão começando a pensar, a ONU, né, a Urban, que é o órgão da ONU que trata das construções e tudo, eles dizem que o ambiente para a criança molda a criança para o futuro. Então, se eu tenho um ambiente hostil, porque um ambiente só concreto, com pouca vegetação, com pouca possibilidade de desfrutar da natureza, acaba sendo um ambiente hostil.
certo? Pode não ter grades como um presídio, mas uma vez fizeram uma pesquisa na Inglaterra e chegaram à conclusão de que os detentos dos presídios tomam mais sol por dia do que as crianças. Quer dizer, porque o sol é essencial para fixar a vitamina D, todo mundo sabe disso. É a qualidade da estrutura óssea, dos músculos, das articulações. Então, humor, a criança né? que fica só O o humor, as emoções. Então, a criança que fica só na tela, num ambiente enclausurado, ela pode estar, a mãe ou a avó, ou quem cuida dela, o seu cuidador, pode estar tranquilo, mas ela não está sendo desenvolvida adequadamente, ela não está se desenvolvendo adequadamente. Né? Com certeza. Então, quer dizer, ela tem piores condições do que um presidiário. Como Isso é certo. Imagine, é uma coisa que você falou um pouco atrás, agora aqui na nossa conversa, que chega a ser um crime, né? A pessoa não, a gente, nós como sociedade, né? As famílias, os gestores públicos, não proporcionarem, né, a condição desse desenvolvimento pleno, esse direito ao acesso a uma área natural qualificada. É quase como se nós tivéssemos, então, o mesmo impacto que tem o alimento ultraprocessado, né? O tempo de tela, o tempo fechado, sem acesso ao ar livre, o tipo das relações, né, que estão mais violentas, mais superficiais, menos nutritivas também, né? Então, essa nutrição da alma, do ser, dessas potencialidades, ela está toda perdida, né? Quando a gente tira o ambiente natural de qualidade do acesso das crianças desde a primeira infância, desde a gestação até, né, Marilena? Porque vem impactando continuamente. E quem são, né? Como vão ficar, então, essas crianças, esses adultos que vão vir a ser essas crianças? Como é que eles vão ter ferramentas para a sua existência, para lidarem com os desafios, né? Eu acho que tem um ponto, né, que eu queria falar com você disso, que tipo de competência, né, que esse brincar, né, que você está colocando que é um direito efetivo e o contato com a natureza, que tipo de competência e descoberta, né, a criança constrói ao longo da sua vida a partir dessas experiências para que ela se sinta viva, esses valores, como você mencionou, né? Como é que esses elementos de direito, eles constituem essas competências e esses significados para a vida, na sua opinião? Então, brincar na natureza, como eu disse a você, ele desenvolve a criança do ponto de vista físico, né, como nós já dissemos, das articulações, dos ossos, da coordenação motora, né? A criança vai fazer, corre, né, brinca, escala, pula, salta, se pendura. Isso tudo é importante, do equilíbrio, dela a controlar o próprio corpo. Do ponto de vista intelectual, são as descobertas, né? Ela descobre uma vez na Universidade de Berkeley, nos Estados Unidos, eles fizeram uma pesquisa e descobriram que as crianças, quando estão na natureza, elas pensam e agem como verdadeiros cientistas, porque elas experimentam e veem o resultado da sua experiência o tempo todo, né? Se ela pega um pouco de terra, ela faz uma bolinha, se ela vê uma formiga andando, então são experiências que ela está fazendo, ela mexe com a água, com o barro, faz na argila, ela faz uma escultura, então tudo isso a criança introjeta, então ela está desenvolvendo o seu cérebro, os neurônios, as sinapses cerebrais estão se conectando. Quanto mais experiências a criança faz, mais conexões cerebrais ela tem. E isso influencia diretamente na inteligência e no aprendizado. Né? As crianças, hoje em dia, eles fizeram também uma pesquisa de que estão mais com nível de inteligência menor do que há 10 anos. Então, por quê? Porque não está sendo estimulado. Então, os neurônios que nascem todos os dias, o tempo todo, eles se perdem, porque eles só se conectam quando eles são estimulados.
E estimular é a experiência que estimula. Olhar para a tela não estimula. Bebês, por exemplo, se ficarem bebês até 3 anos, 1 hora de tela, eles deixam de aprender mais de 100 vocábulos. Deixam de aprender, né? Depois a gente fala, nossa, a criança não sabe escrever, a criança fala tudo errado. Ela não foi estimulada. Cadê o equipamento cerebral dela que não se formou na hora certa, que são as janelas de oportunidade, porque faltaram as experiências concretas para ela, né? E do ponto de vista emocional, ela aprende a lidar com a frustração. Por exemplo, vai na praia, faz aquele castelo de areia, aí vem a água do mar, leva embora a areia. Aí ela, demorou tanto, mas isso é uma lição para a vida, porque na vida toda você vai fazer as coisas e muitas vezes elas não vão dar certo. Isso desenvolve a resiliência, que é a capacidade de resistir às frustrações e retomar o curso normal do desenvolvimento. Resiliência é isso. Agora, para ter resiliência, tem que ter experiência concreta. E melhor experiência é na natureza, não é a tela. Infelizmente, computador, celular, não desenvolve resiliência nas crianças. Então, as crianças ficam tristes, deprimidas, qualquer coisa que diga, não pode, não vai ter. Fica desesperado, né? Aí as mães levam no psiquiatra, o psiquiatra dá a medicação. Eu trabalhei em saúde mental com criança há 27 anos. E os psiquiatras da nossa clínica, eles não receitavam medicação, não. Eles receitavam, nós tínhamos uma brinquedoteca, eles receitavam atividades para as crianças e receitavam um placebo para a mãe sossegar. E a criança melhorava, elas diziam, o senhor curou meu filho. Ele falava, não curei seu filho. O seu filho se curou sozinho. Por quê? Porque ele começou a ter mais experiências, começou a ficar mais tranquilo, a assumir melhor, né? Aprende a lidar com as diferenças, porque principalmente se eles brincam em uma praça pública, tem crianças de várias idades, crianças de várias etnias, crianças de vários poder aquisitivo, e na hora de brincar, não interessa o que a criança tem, interessa o que ela é. Então, eles brincam entre eles, meninos, meninas, e eles ficam felizes. Então, existe até uma teoria agora do James, eu esqueci, um economista britânico que ganhou até o Prêmio Nobel de Economia, e ele escreveu um livro, se chama A Felicidade Está de Volta. Ele disse, as pessoas de sucesso econômico, financeiro, que todo mundo almeja, são as que tiveram melhores experiências na infância. As pessoas que brincaram, que fizeram amigos, mais importante do que aquelas que foram melhor na escola. É impressionante isso. Então, é a famosa inteligência emocional, né, do Daniel Goleman. Imagine só, né, se a gente tivesse, então, um investimento, né, prioritário das empresas, dos governos. Do ponto de vista econômico também, para aqueles que acham bobagem, tá? Do ponto de vista econômico de desenvolvimento do país, oferecer essa oportunidade das crianças experimentarem, brincarem e em contato com a natureza, eles estão criando futuros cidadãos produtivos, criativos e equilibrados e com liderança, porque ele desenvolve todas essas competências brincando na natureza. E tolerantes, não vão ser aquelas pessoas que batem mulher, que bate bate no homem de rua, quer dizer, eles são os intolerantes, porque não aprenderam tolerância. Tolerância a gente aprende na natureza, convivendo com o outro. Crianças pequenas brincando com crianças maiores, é o ganho dos dois lados. Os maiores aprendem a cuidar e os pequenos se espelham nos mais velhos, né? Muitas vezes, quem tem vários filhos de várias idades sabe que elas aprendem muito mais umas com as outras do que até com pai e mãe, porque existe o vínculo afetivo, né? Então, essas oportunidades
eu chamo de pílulas de bem-estar, não precisa ser o tempo todo ficar, mas se a criança tiver todos os dias, né, em vez de tomar um ansiolítico, ela passar um tempo no parque ou no quintal, ou em contato com a natureza, ou brincando com elementos da natureza, ela vai ficar muito melhor do que se ela tomar algum remédio aí, que eu não vou nem falar o nome dos remédios que dão, mas que só prejudicam a criança, né? Que viciam, É muito triste, né? Entra num sistema mercadológico controlado, né? Mais uma vez, assim, usando a palavra de limites, né? Criando limites que não condizem, né, com a existência humana, que é tão infinita e tão potencial. E aí eu acho que vale a pena a gente se debruçar um pouco aqui na nossa conversa, Marilena, a respeito das diferenças das infâncias também, né? Porque tem a infância que a gente está falando que tem, de repente, esse acesso ao celular, né, a esse equipamento, essa tela, e é colocada nessa situação, né, que é uma situação muito prejudicial para o desenvolvimento de todo esse potencial humano, mas a gente também tem muitas infâncias, e possivelmente a maioria das infâncias do mundo, né, e no nosso país, que não tem acesso a, como você falou, esse conjunto habitacional, né, que não é a mesma coisa que um condomínio, essa escola pública que muitas vezes é uma escola de lata, né, onde a gente tem uma situação de falta de saneamento, onde a gente tem a situação de injustiças ambientais, climáticas, né, do racismo ambiental. Então, a gente tem uma realidade gritante, né, dos impactos climáticos, ambientais, de degradação ambiental, que muitas infâncias têm sofrido, e a gente discute isso bastante, né, na coalizão Clima, Crianças e Adolescentes, né, e tem feito aí proposições até, né, nas eleições, para que isso seja um tema prioritário, né, dos governos, a atenção para essas necessidades, né, que precisam ser promovidas por meio de financiamento e políticas públicas estruturadas como eixos dos governos, né, para as nossas infâncias. Mas mesmo assim, eu acho que se houver uma consciência por parte do gestor público, todos esses problemas não dá para resolver, mas dá para atenuar. Por exemplo, eu visitei uma escola uma vez, escola de educação infantil, e eu perguntei para a diretora, em uma cidade do interior, né? E eu perguntei para a diretora, tem um parquinho para as crianças? Onde é que as crianças ficam na hora do recreio? Onde elas brincam? Aí ela me mostrou, tem esse pátio, um pátio todo cimentado, com um escorregadorzinho velho num canto. Eu falei, esse é o playground, é o parquinho? É. Mas eu vou mandar tirar, porque na hora do lanche, eles fazem fila para dar uma escorregadinha e ninguém nem come o lanche. Olha, aí ela ia mandar tirar o único equipamento, né? Quer dizer, não era para ter um chão natural, não era para ter equipamentos, né, para as crianças de 1 a 6 anos, não, de 3 a 6 anos, gente. Não eram crianças adultos, semi-adultas, adolescentes, eram crianças na primeira infância. Então, essa mania de a pessoa achar que não pode se sujar, né? Que o cimentado, uma vez eu participei de um evento com alguns prefeitos lá de São Paulo, e era justamente sobre a questão oferecer o brincar da primeira infância, e tinha o prefeito de uma cidade, falou para mim, ele era pediatra, hein? E ele disse para mim, olha, a senhora vai ver, quando eu fizer a minha apresentação, a senhora vai ficar encantada com o que eu fiz na cidade. Quando ele mostrou, eu quase caí da poltrona. Eram parquinhos, todos de plástico, e o chão de grama sintética. Ele falou, olha, nenhuma criança se suja aqui, porque a gente lava constantemente. Eu disse para ele, o senhor pisou em grama sintética quando era criança? Ele falou, não. E o senhor poria os seus filhos nessa grama sintética, que esquenta com o calor, porque aquilo é plástico, né? Então, uma vez numa cidade também da Bahia, disseram, ele tem parquinhos para todo lado. Os parquinhos de plástico, aquele calor que fazia, e saía aquele vapor assim do escorregador.
quer dizer, dava para assar um pão lá no escorregador. E você sabe que tem pesquisas agora sendo publicadas que eu li, eu falei, gente, olha que loucura, né? Que eles instalaram essa grama sintética em campos, né, de futebol, quadras, né, que devem estar espalhadas em todo lugar, que além dos jogos oficiais, muita criança também deve praticar, treinar, e nos condomínios, e até centros, creches, né, centros de educação, assim, a gente vê que às vezes tem essa grama instalada, e eles estavam descobrindo que a toxicidade da borracha utilizada para fixar essa grama, e agora você falando dessa volatilidade do plástico do brinquedo, né? Então, ainda não devem ter todas as informações, mas todos esses químicos, né, que estão em contato no todo dia com as crianças, devem provocar várias questões de saúde gravíssimas, e é isso que eles estão mapeando nesses campos de futebol, né, com grama sintética, e isso é o que eu estou falando, é que deve ser expandido para todos os outros tipos de brinquedos e ambientes totalmente sintéticos. O câncer infantil aumentou extraordinariamente. Outro dia eu vi um médico, oncologista pediátrico, dizendo que aumentou demais o índice de câncer infantil em decorrência tanto dos alimentos processados como dos ambientes artificiais. Gente, nós estamos matando literalmente as nossas crianças com essa inconsciência em relação às necessidades que elas têm. Então, vamos naturalizar as escolas. As escolas têm que ter árvores, tem que ter espaços de sombra, tem que ter espaços de terra em que as crianças possam brincar. Ah, mas é sujo, as mães não gostam quando elas vão embora sujas. Sinto muito. A sujeira também. Uma vez eu conheci uma médica do Instituto da Criança que fez um curso em Paris sobre a importância da sujeira na imunidade das crianças. E ela deu aula, ela dava aula na Faculdade de Medicina. Quer dizer, precisa fazer uma pesquisa para explicar que desenvolve a imunidade, o contato com diferentes bactérias que tem na natureza. É só ensinar a criança, olha, quando chega em casa, lava as mãos, toma banho, troca a roupa, não põe na boca, né? Mas a criança, ela tem que aprender. Nós demos até eu e ela uma entrevista na Rede TV uma vez sobre isso, né? Que se chama a Teoria da Higiene. É uma teoria que tem na França, em que eles dizem que o excesso de higiene está aumentando né, que se diz, a fragilidade das crianças, né? Fragilidade imunológica, né? Bacteriana, porque esses produtos químicos utilizados na limpeza também, né? Tem uma pesquisa que eles mapearam realmente a diferença de qualidade de imunidade das crianças que vivem em ambiente fechado, controlado, em comparação com os ambientes abertos e especialmente olhando até para aquelas que têm acesso a fazendas, né, áreas que têm animais, então cavalos, vacas, né, galinhas. Então existe uma diferença realmente para o nosso organismo, né, como ser humano, de construção de uma imunidade que a criança vai levar para a vida adulta em relação à resiliência também contra as doenças, né, que podem nos afligir. Então, como o corpo vai ter repertório para brigar, né, contra as doenças que podem nos afligir, quando ele tem acesso a um ambiente fechado ou um ambiente natural, como não é rural, como uma fazenda. Mas é isso, as crianças estão ficando muito doentes por conta desses químicos todos, e é aquela listinha que a gente estava fazendo no começo da conversa, né, Marilene? A falta de ambiente qualificado, ambiente natural de qualidade acessível, são os alimentos ultraprocessados, são as relações superficiais e de pouca qualidade, pouco vínculo, pouco afeto, pouco carinho, né?
E isso vai se replicando em todos os níveis, e é assustador o que isso tem provocado como desdobramentos, né, em todos os níveis da nossa existência. O professor Vecina, que foi um dos criadores, né, da Anvisa, ele tem feito comentários no Jornal da Cultura, né? Às vezes eu assisto quando assisti uma oportunidade que ele estava comentando algumas matérias, e eu achei muito interessante porque ele coloca ali um comparativo de a gente não paga, quem produz cigarro, as fábricas de cigarro não pagam taxas, né, de impostos mais altas por conta do malefício que traz para a saúde da população que escolhe fumar, né, e tudo mais. Deveria ter taxação de ultraprocessados, deveria ter taxação de estruturas, ou até, enfim, o próprio governo, na verdade, deveria subsidiar e apoiar, incentivar aquelas construções, né, que ampliam as oportunidades de áreas livres, parques. Então, uma construtora, aquela dona de um terreno numa cidade adensada, né, como São Paulo, gigantesca, ela fala assim, nesse terreno aqui eu não vou subir prédio, eu vou fazer um parque. E aí ela ganharia um benefício por pode ser os mini parques. Outro dia eu vi que num terreno de 10 por 20, você pode fazer um mini parque. Não precisa ser um alqueire, 2 alqueires, você pode fazer. Então, quanto mais parques próximos das habitações, das escolas, você vai numa periferia, eu trabalhei muitos anos com pessoas na todas as periferias de São Paulo, então você não vê árvores, são extremamente áridas, parece que você está no deserto do Saara. Se você anda na rua, aquele sol inclemente, não tem uma árvore, né? Não tem espaço, um banco para a pessoa sentar e descansar na rua. Né? Então, as cidades têm que ser feitas para as pessoas, que são as pessoas que vivem nas cidades. Então, sejam elas grandes ou pequenas, a pessoa está no centro, e no centro de tudo é a criança, principalmente a criança na primeira infância. Nós estamos agora no mês de agosto celebrando as crianças na primeira infância, que é a fase mais importante. Então, é quando ela tem que ter mais oportunidades, mais experiências, mais contato, mais afeto, mais estímulo, mais reconhecimento. E a gente tem que se perguntar, por isso que eu disse, cadê o meu quintal? Né? O quintal oferecia tudo isso, porque a pessoa, por exemplo, a minha avó estava ali plantando, a gente ia lá no canteiro, ajudava a plantar, ela dizia, olha isso aqui, isso aqui é erva doce, a gente cheirava, isso aqui é hortelã, isso aqui é manjericão, isso aqui, então a gente ia cheirando os temperos, isso tudo ativa o cérebro da criança, não é só uma brincadeira, não é só, que bonitinho, uma experiência, não, você está estimulando neurônios se conectarem, quanto mais estímulos sensoriais, mais eles se conectam e preenchem o cérebro. Então, essas doenças que estão acontecendo na idade madura, né, da Alzheimer, essa série de doenças neurológicas, elas podem ter começado lá atrás, na infância, em que o cérebro não foi estimulado adequadamente, então agora ele tem uns vazios, né? Eu assisti uma vez uma palestra de um psiquiatra francês, Dr. Guédeney, e ele mostrou o cérebro de pessoas criminosos, né, que tinham verdadeiras falhas, buracos. Ele disse, isso não foi de agora. Isso aqui aconteceu quando eles eram crianças, na primeira infância. Então, veja a importância, você está moldando, o ambiente molda o adulto que virá a ser. Então, se eu ofereço um ambiente saudável, um ambiente com vários estímulos, um ambiente em contato com a natureza, um ambiente afetivo, um ambiente limpo, a criança tem uma necessidade de brincar, é tão premente que ela brinca nas piores condições. Eu já vi fotos de criança batendo figurinha em cima de cano de esgoto, né? Criança brincando no lixão, né? Ela transforma ela é criativa, né? Ela transforma a realidade difícil que ela hostil, são ambientes hostis para a criança. Então, por que nós não fazemos
criamos esses mini parques, plantamos árvores nas escolas, plantamos árvores nos conjuntos habitacionais, aonde imaginar que houver uma criança nos hospitais, como o Árvores Vivas está fazendo lá no Hospital do Câncer Infantil. É extremamente, não é só para ficar bonito, agradável, não, é extremamente saudável. Isso que você lembrou da pesquisa, né, do mestrado que eu conduzi junto ao Itaci, aqui em São Paulo, essa realidade que você fala da criança transformar o ambiente, né, hostil que ela vive brincando, isso era dado, assim, dentro da UTI, que nem janela, né, ali naquele ambiente onde eu pude trazer o piloto, né, das terapias de apreciação da natureza, tinham pacientes que estavam ali há dias, né, numa situação de tratamento oncológico, fechados, sem poder sair da cama, e que, ao ouvir o som das aves, né, ao ver uma imagem de uma paisagem natural, som e imagens, já transformava completamente a sua relação com o espaço. Estimulou os sentidos e foi direto para o cérebro esse estímulo. Agora, outra coisa que a ave estivesse voando em volta dela. Outra coisa que a criança desenvolve quando ela brinca na natureza é o empreendedorismo. Não se valoriza tanto o empreendedorismo hoje em dia, né? Das pessoas, para elas terem o seu próprio negócio, cuidarem da sua vida, serem autônomas, independentes. O que a criança, quando ela está fazendo um castelo de areia, o que ela está fazendo? Ela está construindo alguma coisa, ela está pesquisando os melhores elementos para colocar para o seu castelo não desmoronar, né? Quando ela está construindo alguma coisa com palitinhos, a gente brincava de comidinha no quintal, com folhas, com graveto, com pedrinhas, né? Isso tudo é um treino para a vida futura e é um treino para o empreendedorismo, porque depende só de você. E aí a criança tem mais confiança. Então, elas se tornam confiantes. Elas falam, puxa, eu consegui, olha o que eu fiz. Né? Eu fiz sem precisar pedir ajuda de ninguém. Então, isso desenvolve a autoconfiança. E está comprovado que pessoas confiantes são as pessoas confiáveis no futuro. Então, são pessoas que confiam nas suas capacidades. E é isso que eu também tentei mostrar no livro, né? Que claro que nem tudo são rosas, são flores, né? Tenho flores no nome, mas nem tudo foram flores, né? Então, a gente precisa ter autoconfiança e a gente precisa ter perseverança para continuar a fazer. Mas isso a gente aprende brincando e na infância, porque às vezes você vai fazer um negócio e não dá certo, aí você faz de novo, não dá certo. Aí você vai de novo, aí conseguiu, né? Você tem uma aguinha ali correndo, você quer fazer um riacho, você começa a cavar, aí você vê que a água não vem, aí você muda para o outro lado. Então, tudo isso é aprendizado, claro. Não é só brincadeira. A brincadeira da criança é muito séria por isso. Os animais brincam. O gato, claro. Quando está brincando com a bola, ele não está só brincando com a bola, ele está treinando para pegar a presa dele para ele não morrer de fome, né? É um treino de vida futura. E é uma coisa, né, Marilena, que eu acho que é importante a gente deixar muito claro aqui para as pessoas. A gente já, aos pouquinhos, vai caminhando assim para os nossos últimos momentos aqui do Conexão. Uma pena que passa tão rápido o tempo, né? Mas eu acho que é muito importante que a gente reforce quanto esse momento primordial da existência humana, que é a primeira infância, que é o cuidado com as gestantes, que é essa influência que a gente precisa que o ambiente seja positivo, seja uma responsabilidade de todos, que a sociedade consiga unida, né, de uma forma transversal em todos os setores, toda a comunidade, as empresas, o governo, todos os setores, se colocassem, como você diz, né, a criança no centro, né, entendessem a importância de que todos nós fomos crianças, as nossas infâncias nos deram condições de estarmos e fazermos o que fazemos. Então, se cada um olhasse criticamente, nossa, todo mundo passou por dificuldades, mas como a gente tratou essas dificuldades, os desafios, né, e como a gente coloca a favor das futuras gerações,
melhores condições, melhores estruturas, melhores investimentos, para que cada vez mais a nossa comunidade se fortaleça, melhore suas relações, seus ambientes. Então, é uma responsabilidade compartilhada. E eu acho que eu queria te ouvir assim, sem, lógico, colocar o peso, né, dessa responsabilidade na mão dos jovens, porque eles estão vindo nesse processo de uma degradação, né, desse ambiente, uma degradação dessas relações. Eles são vítimas também, né? Agora, Exato. eu acho uma das questões que eu quis colocar no livro também é de que os jovens percebam que eles podem mudar a realidade, porque hoje em dia existem muitos jovens desalentados, né? Que estão indo para as drogas ou não querem saber de nada, os famosos nem, né? Não trabalham, não estudam, não vale a pena, mas eles têm que entender que eles fazem parte, como você disse, é de uma grande comunidade, em que tem os jovens, tem os adultos, tem os idosos. Os idosos hoje em dia não são os mesmos idosos de 30, 40 anos atrás. Eles têm potencial, eles têm sabedoria, eles têm conhecimento, eles podem fazer parte dessa comunidade e promover essas mudanças. Então, os jovens têm um papel importante. Eles não são os responsáveis sozinhos por tudo, mas eles têm um papel e eles podem assumir e, inclusive, se sentir realizados, descobrir o significado da vida deles. Há pouco tempo eu fiz uma palestra a convite de uma faculdade de São Paulo e para os jovens, e eles me disseram que a senhora pode escolher o título, e eu escolhi o Descoberta do Significado. Eu falei para eles, vocês sabem o que significa a vida de cada um de vocês, por que vocês estão aqui, o que vocês vieram fazer. Então, quando o jovem também tem essa oportunidade de conviver e de desfrutar do convívio do outro, ele também descobre essa oportunidade. Isso é muito, muito, né, importante o que você está falando. Assim, a sociedade ela começa a reconhecer, né, ou pelo menos a gente gostaria que todos, né, tivessem a consciência da importância dessa história, né, dos mais velhos, como é importante a gente escutar e aprender com a experiência, né, das pessoas, do outro. Porque eu sinto, às vezes, que a nossa sociedade, eu até estava ouvindo também uma entrevista do Roda Viva essa semana, que falava muito sobre essa necessidade das pessoas falarem, né, e pouco absorver, pouco criar a qualidade de escuta, né, e de aprendizado com o próximo, né, e eu acho que nessa construção coletiva que a gente está falando aqui, para a sociedade criar as condições para as infâncias, para os jovens encontrarem o seu significado de vida, para os idosos terem o seu momento de valorização e respeito também dentro da sua história, da sua construção, isso parte do princípio de uma relação de qualidade, né? Então, acho que é bonito como a gente está vindo, né, na nossa conversa, fazendo esse olhar da qualidade, que é a qualidade do brincar, do tempo, da experiência, a qualidade do ambiente onde essas brincadeiras acontecem, a qualidade das relações que precisam ser estabelecidas para que todo o potencial prospere, né? É muito importante que cada vez mais as pessoas tenham consciência, que tenham ferramentas, né, Marilene? Você fala muito isso. A gente precisa capacitar os pais, as famílias, os profissionais, as mães, todas as pessoas que lidam, né, e que convivem, todo mundo, a comunidade inteira humana foi criança, lida de alguma forma com a existência das crianças, e essa consciência, essa capacitação, esse entendimento melhor é que vai trazer melhores oportunidades da gente transformar, né, essas realidades. Eu não acredito que as pessoas sejam irresponsáveis, elas não têm o conhecimento necessário que deveriam ter para poder proporcionar tudo que uma criança, um adolescente precisam. Então, a partir do momento em que você dissemina esse conhecimento de uma forma massiva para todos os públicos, sejam eles legisladores, gestores, profissionais, pais, avós, líderes comunitários, todo mundo, aí as pessoas, você só se mobiliza quando você sabe aonde você quer chegar. Se você não sabe onde você quer chegar, você não chega em lugar nenhum. Então, primeiro é o conhecimento, é a sensibilização, é a capacitação.
aí as pessoas vão se mobilizar. Por isso que eu não me canso, eu já estou com 82 anos, eu já estou nessa categoria dos idosos, mas eu continuo divulgando o conhecimento que eu adquiri nesses anos todos e tentando colaborar para que as pessoas também compartilhem esse conhecimento e que mudem a realidade. Demora, né? Outro dia, uma vez eu li que para você mudar um paradigma, às vezes leva uma geração é de 15 a 20 anos, né? Sim. Mas é verdade, mas muda. Mas a gente muda. Eu participei da elaboração de vários processos de legislação na área da pessoa com deficiência, na área do brincar, na área da assistência social, a própria LOAS. Mas por quê? Porque a gente não ficou parada. Eu e mais algumas pessoas nos mobilizamos e conseguimos mudar uma realidade que estava aí para melhor. Então, eu acho que todo mundo pode, não precisa ter, né, eu tenho doutorado, mestrado, doutorado. Não, você tendo conhecimento, tendo perseverança, tendo resiliência e tendo vontade, você muda a realidade à sua volta. É isso que eu tentei mostrar no livro. E eu espero que as pessoas se sintam inspiradas nele. E é isso, e mesmo que não tenha tenha essas capacidades, mas também a gente precisa dos espaços que promovam isso, né? Então, por isso que eu conversa com todos os atores mesmo, né? Para que esse movimento aconteça. E eu acho que, né, a gente é muito aqui, né, com o nome do nosso podcast, Marilena, é Conexão Árvores. Eu sei que você contou um pouquinho lá no começo da nossa conversa a respeito desse quintal, da estrada de terra, o cachorro, né, com teu irmão, mas falou até de algumas árvores, mas eu queria saber, assim, se hoje, né, você vai escolher a sua árvore favorita. Eu sei que é muito difícil, não é uma pergunta fácil para as pessoas que participam aqui do programa. Eu estou olhando para ela aqui, é um ipê amarelo. Ai, que lindo! Tá vendo? Gente, sim, agora dá para ver, muito bom. Tá. E me conta, assim, esse ipê amarelo, essa cor amarela, como é que ela, né, te inspira? Olha, eu não sei, é porque eu acho que ela irradia, vamos dizer assim, uma energia muito forte. O amarelo, a flor amarela, eu sempre gostei, gosto de girassol, de ipê amarelo, né? E eu acho que ela tem uma energia muito boa, a flor amarela, né? E esse ipê, ele veio justamente, foi plantado porque tinha uma outra árvore ali, e uma ventania que deu, acho que eram ficus, nem me lembro, e o vento levou embora, né? Então, quando o meu marido falou, vamos plantar outra árvore, que árvore você gostaria? Eu falei, um ipê amarelo. Então, ele está aqui desde pequenininho, agora ele já está dando flor e está muito bonito, né? E os pássaros vêm. Nós temos mais de um aqui, então vêm os pássaros, eles gostam também do ipê amarelo. Então, eu acho que dá essa ideia do sol, da luminosidade, da luz, né? O amarelo dá essa sensação, não sei. Sim, é muito bonito mesmo. Se você olha para uma flor amarela, não sei, parece que é alegre, né? E ela vem com essa floração com uma cor tão forte, né, tão energizante, ela vem numa época do frio, né? Tá no inverno, a gente ainda está terminando aí o período de inverno e vem esse pé amarelo trazer o sol de volta para a gente. É sombrio, né? O rapaz que trabalha aqui com a gente, ele falou: olha, o frio forte já passou, não vai vir mais geada, porque o ipê já floresceu. Eu falei, olha, tá vendo? É isso mesmo. Ele é sinal de boas novas. A primavera está chegando. Verdade, é isso, é esse sinal de que está chegando o tempo mais quente, mais ameno, né, para a nossa vida. Muito bom. Adorei, Marilena, gratidão enorme, mais uma vez, pelo seu tempo, por ter aceito esse convite.
sempre uma inspiração te ouvir, conversar, e é muita honra nossa no Instituto Árvores Vivas de ter você, né, contribuindo tanto com a nossa construção, com o crescimento da organização, enfim, é isso. E mais uma, e aqui, né, apoiando Conexão Árvores também, que é o projeto bebê aí do Instituto, em parceria com o Beabá. Muito feliz mesmo Eu por você agradeço também, porque nós estamos aqui fazendo uma estufa para fornecer árvores. Nós já fizemos contato com o secretário aqui do Meio Ambiente da cidade, aqui de Minas, e ele vai começar a arborizar as escolas com as nossas mudas que nós vamos fornecer. Muito bom. Então, a gente já está conseguindo fazer, né? Então, a Conexão Árvore está se espalhando aqui. Nós estamos conectando mais árvores aqui. Muito bom. Na prática, no plantio, na mão, na massa, né? As crianças que vão plantar, os jovens vão plantar junto com os funcionários da prefeitura. Muito bom. Obrigada, hein, Marilene. E aí a gente, pessoal, acompanhe. Boa sorte aí nas suas tarefas, na sua agenda lotada. Sim, mas é isso, né? É pela causa a gente mobiliza e não tem parada, né? Persistência e perseverança, né? E você é minha grande inspiração nesse sentido, Marilena, sempre. Eu tinha umas amigas no ginásio ainda, e nós éramos em 3, uma escritora, a outra virou advogada e eu, né? E aí a gente dizia assim, lutar sempre e desistir jamais, era o nosso lema. Então, continuamos, né? Muito bom. Obrigada. Obrigada, viu? Uma boa fim de semana para você. Obrigada, pessoal, por ter nos assistido aqui. Eu agradeço a todos, espero que tenha motivado para todo mundo sair por aí plantando e criando espaço para as crianças brincarem.